Vamos lá, essa é a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e agora vai dar certo. Esse vídeo ele foi pensado para ser uma aula para um aluno meu que ficou com dúvida. Ele está terminando agora um exercício de construção de perfil de cliente e ele ficou com dúvida sobre a construção da promessa do produto digital dele. Então, esse vídeo vai servir como uma introdução tanto para quem quer construir uma promessa boa, como para quem tem interesse em entender um pouco da maneira como eu penso e como eu construo promessas baseados nos meus estudos de filosofia clássica e de psicologia do marketing, tá? Então, seja muito bem-vindo, esse canal pode ser um pouquinho seu também, você pode ser um dos meus alunos se você quiser de maneira gratuita, num primeiro momento, e depois você me paga, tem uma ficha de produto bem aqui que você pode preencher, eu faço a análise do seu produto, te entrego via WhatsApp, e depois, se você quiser me pagar para que eu seja ou o seu redator publicitário ou o seu professor de marketing para o seu infoproduto, você pode, tá bom? Então o link está aqui na descrição, te vejo na sua ficha de produto. Mas essencialmente o que é promessa? Vamos lá. Começando dos princípios. Promessa, antes de eu explicar o que é promessa, eu preciso explicar o que é premissa. Por quê? Porque são palavras que têm a mesma origem, tá? Promessa e premissa têm a mesma origem e dependendo do que você está querendo dizer, elas querem dizer a mesma coisa. Como, por exemplo, no caso do Ladeira. O Ladeira, Leandro Ladeira, vocês devem conhecer, é o cara que criou a metodologia do Vendo Todo Santo Dia, é um gigante no mercado digital, é um cara que ensina muitas pessoas sobre o mercado digital. Fui aluno do Ladeira, sou aluno do Ladeira, ainda aprendo muito com ele, mas ele trata, e aqui eu estou fazendo uma análise enquanto filósofo, tá? Não enquanto marqueteiro. Ele trata promessa e premissa como a mesma coisa. A diferença é que ele deu um nome para o que ele chama de marketing de premissas e não marketing de promessas, né? E ele tem uma diferença, digamos assim. E aí, se você acha que eu estou errado, não concorda comigo, que o Ladeira, para ele, promessa e premissa é a mesma coisa, eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque aí você vai entender o que eu quero dizer quando eu falo premissa, quando eu falo promessa, e porque para o Ladeira é a mesma coisa, né? Mas, enfim, esse termo premissa se popularizou no marketing por conta do marketing de premissas do Ladeira, que foi a maneira como ele lançou o Light Copy pela primeira vez, mas premissa e na verdade vem da lógica, que significa o quê? É uma afirmação sobre algo que pode ser verdadeira ou falsa. É isso que premissa quer dizer, né? É um conjunto de termos são palavras que simbolizam coisas, que quando eles são arranjados de uma maneira determinada, em que eles afirmam ou negam algo sobre alguma coisa, eles podem ser verdadeiros ou falsos. Então, por exemplo, isto é um óculos. Isto não é um teclado. Isto é um mouse. Isso que eu falei, essas três coisas que eu falei são premissas. Elas são frases que afirmam ou negam sobre certos objetos que podem ser verdadeiras ou falsas. A promessa é um tipo de premissa. Só que tem uma diferença na promessa, que é o seguinte: a promessa, ela afirma algo sobre o seu serviço relacionado ao que o outro quer com o intuito de persuadi-lo. Então, a promessa, ela é um tipo de premissa, porque ela é uma frase que afirma algo, que afirma ou nega algo sobre alguma coisa, mas ela tem um intuito diferente. A premissa, ela não tem o intuito de convencer, de fazer ninguém tomar uma decisão. É só um fato. Isso aqui é um óculos. A promessa, não. A promessa, ela tem um intuito comercial. E é um dos critérios que você vai avaliar se a sua promessa é boa ou não. Existem 4 critérios para você avaliar se uma promessa ela é boa ou não. O aspecto comercial, ele é apenas um. E é por isso que você pode... É comum que você tenha alguns mentores digitais, eles vão dizer assim: ah, não, se a promessa está vendendo, ela está validada, mas isso não significa que ela é boa. Tá entendendo? Por quê? E é por isso que muita gente hoje em dia vende promessa mentirosa por aí, pelo mercado digital afora. Porque a promessa, vender, é o último teste dela. Né? Cronologicamente, se a promessa ela é vendável, isso é a última coisa que importa. Antes disso, tem mais 3 fatores que tem que ser observados. São esses fatores que eu vou comentar aqui nesse vídeo com vocês, junto da venda, tá? Então pense assim: a promessa tem que vender. Isso é óbvio. É óbvio que a promessa tem que vender. Se a promessa não vende, ela é ruim. Mas vender não é a única coisa que faz uma promessa boa. Tá? Então vamos lá. Existem 3 pontos antes da venda que fazem a promessa ser boa. O primeiro ponto é: toda promessa ela tem que ser verídica.
Tá? Ou seja, ela tem que ser verdadeira. Por quê? Porque aí entra o ponto. Vender uma vez é fácil. Vender constantemente, por um longo período de tempo, para mais de uma pessoa, ou seja, para um grupo de pessoas, e que são bons alunos, é difícil. Uma promessa boa, ela necessariamente faz tudo isso que eu falei. Ela vende mais de uma vez, para muitas pessoas, de maneira recorrente, obviamente, por um longo período de tempo, e gera bons alunos. Ou seja, o que é um bom aluno? Bom aluno é aquilo que, quando a gente estuda sucesso do cliente, ele te dá um NPS alto. É a pessoa que é um promotor da sua marca, que vende por você. Por isso que no mercado de PLR, de nutracênico, enfim, de outros mercados aí, inclusive muitas vezes o mercado de resposta direta, que é o DR, as pessoas analisam a visão da promessa apenas pelo ângulo da venda, mas isso não necessariamente significa que a promessa é boa. Dizer que ela é vendável, mas isso não significa que ela é boa. Porque para ela ser boa, a pessoa tem que comprar de você mais de uma vez. Aquela oferta tem que continuar valendo por muito tempo, e você só consegue fazer isso se você tem muitas pessoas comprando, e isso indica que o seu produto é de confiança. E além disso, que é a parte mais importante, você tem que ter pessoas que te indicam. É por isso que quando você abre produtos de resposta direta, né? Eu estou fazendo uma generalização aqui, tá? Se você trabalha com resposta direta, não necessariamente eu estou falando com você. Posso estar falando, não quer dizer que eu esteja. Você vai ter que pensar. Mas é por isso que quando você abre o Reclame Aqui, por exemplo, desses produtos mágicos, né? Pode levantar o peru, sei lá, chá da hiper libido, essas coisas, você vai ver que tem várias reclamações, várias pessoas reclamando que foram enganadas, porque essas promessas não são boas, elas só são comercialmente viáveis. Cara, se você quer vender, o caminho é muito simples. Fale para a pessoa que ela quer ouvir. Venda sua moralidade, você vai vender, só que não vai durar muito tempo. Se a gente eu estou pensando que eu estou falando com pessoas que querem um jogo de longo prazo. Eu tô falando com pessoas que querem um jogo de longo prazo, tô falando com gente que quer faturar 15, 20, 30, 40 mil reais para sempre. Porque não adianta de nada, eu falo isso porque eu sou pai de família, não adianta de nada você faturar 15 mil reais no mês seguinte você não ter nada. Como é que você vai pagar seu aluguel? Não funciona, né? Então, a promessa, primeiro de tudo, tem que ser verídica. Porque se uma promessa é verídica, eu garanto que a pessoa que comprou de mim uma vez, ela vai continuar comprando, porque ela não comprou uma mentira. Então, como é que você faz isso? Cara, é muito simples. Você tem que ter um método que funciona. E aí você valida isso, e é nesse momento que é por isso que muita gente investe em metodologia. A pessoa tem a metodologia. Por quê? Porque ela cria uma trilha de aprendizado. O fulano vai fazer X, e aí isso resolve esse problema, ele vai fazer Y, e aí isso resolve esse problema, ele vai fazer Z, e aí Z resolve esse problema. Quando o fulano resolver esses 3 problemas em sequência, ele vai resolver o problema maior dele, que é alfa. Então, quando você está construindo a sua promessa, a primeira coisa que você tem que saber é: você é capaz de resolver problemas de verdade ou não? Se sim, como? Então você tem que quebrar em fases o que você faz, porque todo grande problema, na verdade, ele é dividido em micro problemas. Então, por exemplo, pessoas que não têm dinheiro. Se ela é um prestador de serviço e ela não tem dinheiro, ela tem alguns graus aí. Então, provavelmente, ela nunca parou para pensar no serviço dela como produto, ela nunca parou para pensar em canais de aquisição e ela nunca parou para pensar em processo de venda. Se você resolve esses 3 problemas com uma mentoria, você consegue cobrar 5 mil reais de maneira assim, até razoável, né, por um produto. Tcharam! Então, a primeira coisa tem que ser verdadeiro. Ensinei como é que você faz isso, né? Segunda coisa, tem que ser possível. Porque existe uma diferença entre uma coisa ser possível e uma coisa ser verdadeira. Uma coisa pode ser verdadeira, mas ela não ser provável. Vou dar um exemplo. Nós sabemos que o sol vai nascer todos os dias. Mas o fato de que o sol nasceu todos os dias até hoje, não significa que amanhã ele vai nascer. A nossa afirmação de que o sol vai nascer todos os dias, ela é uma afirmação provável, ela não é necessariamente uma afirmação verdadeira. Como a gente conhece as leis que regem o universo, por meio da mecânica quântica, ou que mecânica quântica, por meio da gravitação universal, né, a gente sabe sim que o sol vai nascer amanhã. A menos que algo aconteça, né? A menos que ele imploda, a menos que, enfim, algum evento catastrófico aconteça.
Mas isso não significa que... Mas se a gente não soubesse disso, a gente só poderia dizer, não, é bem provável que o sol nasça amanhã. E o que isso tem a ver com persuasão? As pessoas não só compram coisas que são verdadeiras, as pessoas compram coisas que são possíveis, prováveis, porque elas querem diminuir riscos. Nosso cérebro funciona com diminuição de riscos. Nós precisamos fazer isso, né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo mais prático. Todo mundo sabe, porque é cientificamente provável, que se você ingere menos calorias do que você consome, você vai emagrecer. Então, em tese, todo mundo pode emagrecer. Isso não significa que o João, que é um cara que tem obesidade grau 1, vai emagrecer. Por quê? Porque para ele não é provável. Porque a pessoa que está vendendo o curso de emagrecimento não está vendendo para a realidade dele. Então, o João precisa, além de saber que é verdade, isso ele já sabe, porque, né, assim, ou talvez ele não saiba, dependendo do grau de consciência que ele tem do problema dele, talvez ele não saiba que tudo que ele precisa fazer é diminuir a ingestão calórica e aumentar a taxa metabólica basal dele, talvez ele não saiba disso. Beleza? Então, se ele não sabe disso, eu tenho que, primeiro, mostrar para ele que é isso que acontece, faço isso com conteúdo como esse, e depois eu tenho que mostrar que é provável. Então, eu tenho que fazer um outro tipo de conteúdo ou um outro tipo de abordagem, que é uma abordagem comercial. Dizendo assim, olha, como eu faria para emagrecer uma pessoa que pesa 130 quilos em um período de 1 ano? Eu dei um plano para esse cara. Aí ele vai falar assim, porra, isso é possível. E aí, cara, então pronto. Eu já sei. É verdadeiro. É possível. Então eu consigo. Qual é o próximo passo? A retórica. A sua promessa tem que ser atraente. Porque o nosso cérebro, ele toma decisões que são emocionais, mas elas têm bases lógicas. Você justifica a sua compra, logicamente, por meio de caminhos emocionais. Então é aí que entra a parte do convencimento. É por isso que você que está construindo a sua promessa precisa saber as dores do seu cliente, os desejos do seu cliente, como você resolve eles. É isso que faz uma promessa ser boa. Então, vender é o teste final. Mas antes disso, a sua promessa tem que ser verdadeira, possível e emotiva. Por isso que as pessoas fazem apelos emocionais. Porque aí você está começando a ir para o ramo da retórica. Você não está indo para o ramo da lógica. A lógica te ajuda nos fundamentos do produto. A retórica te ajuda a vender. Porque a retórica tem esse intuito. Persuadir a pessoa que está ouvindo ou lendo a tomar uma decisão. E a maioria das pessoas do marketing só foca em retórica. Ela não foca na construção lógica antes. Então é por isso que ela vai conseguir vender uma vez. Porque o ser humano é um ser que é persuadido muitas vezes pelo ventre. Especialmente se a gente está falando de pessoas de quarta camada aqui. Pessoas que têm problemas emocionais, que não têm as suas paixões dominadas pelo intelecto. Então vai ser muito mais fácil vender para o brasileiro, por exemplo, porque a maioria das pessoas aqui é viciada em sexo, é viciada em bebida, é viciada em comida, tem problemas afetivos, então você dá soluções e eles vão acatar. Mas, conforme você vai sofisticando o mercado e o produto, você precisa de bases racionais mais fortes. Porque você vai lidar com pessoas que sim, vão tomar decisões emocionais, mas a emoção é o gatilho final. Por isso que gatilho mental é a tua mãe. Por isso que gatilho mental não resolve o problema de venda. Entendeu? Então, uma boa promessa para ser testada, ou seja, para ser vendável, né, para vender bem, antes ela tem que ser verdadeira, provável, e ela tem que ser retoricamente articulada. E você faz isso dominando comunicação. Se você não domina comunicação, você não vai conseguir fazer uma promessa boa. Certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Um vídeo rápido, um vídeo introdutório. Espero que tenha sido útil para você. Espero que esses pensamentos te ajudem a formular a sua promessa. Espero que tenha ficado clara a diferença entre promessa e premissa. Se você quer esse grau de refino cognitivo, trabalhando no seu projeto, trabalhando na sua empresa, trabalhando no seu negócio, o link da análise de produto gratuito está embaixo. Eu vou te dar ainda um test drive, eu vou te dar uma degustação de graça, que a única coisa que você vai investir vai ser o seu tempo, e você vai receber uma análise de produto em vídeo minha, onde eu vou destrinchar o seu produto e vou te fazer uma oferta especial por ter preenchido. Sim, eu vou dar desconto nos meus programas, tanto de consultoria como de assessoria, tá bom? Muito obrigado pela paciência, espero que esse vídeo tenha sido útil. Nos vemos no próximo.